Olá, eu sou a Renata Flores e esse é mais um episódio do FGV Law em Movimento. Bom, a publicidade é um dos setores mais dinâmicos, mais inovadores da atualidade, isso você já sabe. Mas as estratégias do marketing online enfrentam desafios regulatórios complexos. Disso você sabe também? Pois é, nesse episódio do FGV Law em Movimento, nós vamos conversar sobre os principais aspectos jurídicos relacionados à publicidade digital com o nosso convidado, Fernando Eberlin, que é advogado e professor do FGV Law. Seja muito bem-vindo, Fernando. Tudo bem? Obrigado, Renata. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar de uma maneira, de um caráter assim bem didático. Queria que você caracterizasse a publicidade digital e como é que ela se diferencia da publicidade tradicional. Vamos embora. Essa é a primeira pergunta, né? A mais básica e importante também. Sim. Quando a gente pensa em publicidade, a gente olha sempre o resultado final, aquilo que está aparecendo na revista, na televisão, no rádio, e a gente muitas vezes não pensa naquilo que está por trás da publicidade. Então, vamos fazer assim, eu vou distinguir, eu vou chamar de duas maneiras. Uma delas é a publicidade em si, que é aquilo que a gente vê, vai aparecer no seu celular, que você vai escutar, que você vai ver, ouvir e às vezes interagir. E o outro mecanismo é como a publicidade chega até você, como ela chega até o consumidor. O que vai distinguir a publicidade digital da tradicional é o que está por trás, é o como ela chega nas pessoas. Então, vamos voltar na linha do tempo, né? O anunciante coloca uma determinada publicidade na televisão. Todo mundo, na hora da novela, do jornal, vai ver o mesmo anúncio. Algumas pessoas vão ser atraídas por ele, outras não. Isso tem um impacto, isso tem uma consequência. Quando eu falo em publicidade digital, eu estou falando num modelo econômico, e isso é muito importante, que vai ser muito mais assertivo e que vai ser capaz de entender para aquele consumidor específico qual é o desejo, qual é a necessidade, o que ele quer, e vai conseguir atingir ele de uma forma muito mais forte, muito mais efetiva. Isso aumenta vulnerabilidades e traz muitas outras consequências. Que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa. O Brasil, Fernando, possui uma regulação adequada à realidade atual da publicidade digital? Então, vamos fazer aquela divisão de novo, né? Porque adequada aqui, né? Não é uma palavra muito simples da gente defender, né? Não é. Vamos fazer aquela divisão de novo. Publicidade em si, aquilo que você vê como resultado final. Então, eu estou lá vendo a peça, eu consigo identificar e consigo caracterizar ela de acordo com a legislação como enganosa, abusiva, clandestina. E para isso a regulação está ok. Eu tenho um Código do Consumidor, que já está aí há décadas. Eu tenho o CONAR, que traz normas importantes, que são privadas, mas que ajudam a compreender o Código do Consumidor. Então isso está ok. O problema está na outra parte, que é o mecanismo que faz com que os anúncios cheguem às pessoas, aos consumidores. E aí é onde a regulação é muito fraca, né? Porque eu estou falando basicamente de design de plataformas, né? Como que eu posso regular, ou como que eu devo regular essas plataformas para que as coisas cheguem aos consumidores de uma maneira mais transparente, para que o consumidor não fique tão vulnerável. E isso é muito complicado. Tem um ponto que eu acho importante a gente refletir sobre, que é o seguinte: antigamente, a gente podia olhar para a publicidade como uma espécie de um meio para fazer com que o negócio jurídico, o negócio econômico, funcionasse. Então, eu quero vender um produto ou um serviço, eu anuncio e aquilo vai ou não tocar o consumidor. Então, é uma forma de fazer com que as coisas funcionem. Quando eu falo de publicidade digital, a publicidade não é meio, ela é um negócio, ela é fim. Eu vou me inscrever numa rede social. Qual é o mecanismo da rede social? Ela cria formas de engajar as pessoas, então você fica um tempão lá criando conteúdo que outras pessoas vão gostar, você fica dando likes, você fica vendo aqueles vídeos que estão como é que chama? Um feed infinito, então aquilo nunca termina e aquilo deixa você conectado, engajado o tempo todo. Então eu aumento o engajamento das pessoas, supostamente oferecendo um serviço gratuito que é de conectar as pessoas. E na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou criando interesse muito grande para os anunciantes. Então, o verdadeiro negócio da plataforma não é conectar as pessoas como rede social. Até era lá no começo. Então, era isso que eu ia te dizer, fazer uma pontuação agora. Sim. Esse discurso, né, essa narrativa de que era um ambiente de conexão das pessoas,
Isso já caiu por terra e há alguns anos, né? Já. Tem aquele filme, né, da rede social, é muito interessante. Você vê como que o negócio nasceu. Então a ideia era conectar as pessoas, era muito legal. Acho que quando todo mundo começou a utilizar a rede social, era bacana pra caramba. Sim. Porque você encontrava gente que você não via há muito tempo e tal. Mas hoje em dia, se a gente olhar um pouco mais criticamente, nós vamos entender que tudo ali tem um caráter comercial. Até a forma das pessoas de se manifestarem ficou um pouco comercial. Eu quero me mostrar não como que eu sou, mas o que eu quero aparentar, o que eu quero ser. Então não tem mais um discurso tão autêntico assim. Né? As coisas mudaram. O que é uma questão, e eu vou puxar o gancho que você falou do CONAR, para entender qual é o papel do CONAR, qual o papel que ele desempenha na publicidade digital. A gente entende lá o CONAR, acho que é legal a gente trazer um pouco do que significa o CONAR para alguma audiência que ainda não conheça, mas e depois falar especificamente sobre a publicidade digital. O CONAR, ele é um órgão privado. Isso é interessante porque muita gente, às vezes, não sabe, se confunde. Então, é um órgão privado, ele é composto de representantes de anunciantes, de veículos de comunicação, advogados. Então, tem várias pessoas olhando para a publicidade com um olhar muito técnico sobre a publicidade, com um olhar muito ético. Isso é importante porque a publicidade, ela muda a forma das pessoas, né, de se comportarem. Se a gente pensar, sei lá, no cigarro, por exemplo. Pois é, esse é o exemplo clássico. Que só a gente, uma geração de 30 anos para... Acho que há cerca de 3 décadas a gente não tem uma publicidade. Eu acho que por aí. Eu não me lembro exatamente quando. A gente foi muito exposto a isso, nossa geração foi muito exposta à publicidade. É o que eu falo. É o que eu falo para os alunos em sala de aula. Às vezes eu falo, olha, quem aqui fuma, né? Aí 1 ou 2 levantam a mão assim, um pouco envergonhados. Sim. E eu digo, gente, se eu perguntasse isso na época que eu fiz a graduação, a minha pós, era o contrário. 1, 2 não fumavam, né? E o que mudou? Porque o cigarro continua igual, as pessoas continuam iguais. O que mudou foi muito a publicidade. A regulação da publicidade mudou o comportamento das pessoas, né? O saber dos malefícios mudou o comportamento das pessoas. Isso tem muito a ver com publicidade digital, tá? Porque quando você sabe como funciona esse mecanismo todo, você fica menos vulnerável. Então, da mesma forma que eu entendo os malefícios do cigarro, que eu regulo esse tipo de publicidade, eu também posso, lá na frente, regular os mecanismos da publicidade digital. Mas o CONAR, ele está atualizado? Mais um conceito difícil, né, dentro do digital. Ele está atualizado para regular a publicidade digital? Eu fugi do assunto do CONAR. Vamos voltar para ele, então. Vamos lá. Vamos lá. Eu estava falando, é um órgão privado, então essa é uma característica importante. Ele tem um código que traz regras sobre a publicidade e esse código ele tem vários anexos. O CONAR sempre está atualizando esse código. Então, vamos pensar em publicidade digital. Tem um anexo lá que fala sobre influenciadores. Agora, tem um anexo que fala sobre as bets e assim vai. Só que tem um detalhe, né? O CONAR ele vai ter aquele olhar sempre muito bom, muito efetivo sobre a publicidade em si. Então, o que o influenciador falou, se ele identificou aquilo como publi, se foi enganoso, se foi abusivo, isso o CONAR vai conseguir decidir bem. E sempre fez bem e vai continuar fazendo bem. Mas o problema, de novo, está por trás disso, né? O CONAR ele não consegue, por ser um órgão privado, interferir no design das plataformas. E o design das plataformas tem a ver com a autonomia das pessoas, dos consumidores. Vou dar um exemplo, Renata. Ótimo. Será que a gente não deveria ter o direito de escolher se nós queremos acessar um site e ter publicidade direcionada ou não? Ter o direito de usar uma ferramenta de buscas e falar, olha, eu quero que se utilizem algoritmos para me entregar aquilo que o algoritmo entende que eu vou gostar mais, ou eu quero mudar esse algoritmo e receber, ao invés de publicidade, coisas que sejam mais relevantes, sei lá, do ponto de vista do mundo, ou do ponto de vista da cultura na China, ou da cultura na Europa, ou qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que o que aparece para cada pessoa quando você navega na internet é totalmente diferente. E quem escolhe o que vai aparecer são as plataformas. E a publicidade está muito dentro desse mecanismo, né? Ou seja, regular isso na publicidade digital é e será um desafio. E será um desafio. E o CONAR, na minha opinião, não é exatamente o órgão que pode fazer isso.
por ser uma entidade privada e também por estar mais focado naquilo que eu chamei de publicidade em si, né? De olhar o resultado final e falar sobre ele. Então vamos continuar falando sobre isso, porque eu quero entender os limites éticos e jurídicos da publicidade e possíveis sanções decorrentes das suas infrações. Legal. Vamos começar pelo CONAR, né? Eu falei, é um órgão privado, ele tem um código e ele tem sanções também, mas são sanções no âmbito privado. Então o CONAR ele vai dar uma advertência para o anunciante, ele vai recomendar ao anunciante que mude o anúncio. Então quando a gente lê no jornal, o CONAR mandou mudar o anúncio e tal, na verdade, tecnicamente é uma recomendação. Ele vai recomendar ao veículo de comunicação que retire o anúncio do ar e, em última análise, ele vai publicar formalmente a opinião dele ou a posição dele sobre a conduta de um anunciante. Então isso é o que a gente tem no âmbito do CONAR, da regulação privada. Quando a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor, e aí nós estamos falando das normas cogentes, nós temos multa e contrapropaganda para esse tipo de situação. Então, se eu olhar para a norma geral, essas são as principais penalidades. Mas se eu for para alguns setores específicos, eu vou ter penalidades mais específicas. Se for algo que envolva tratamento de dados, a LGPD também vai incidir. E aí você pode ter a suspensão do tratamento de dados. E às vezes é um tratamento de dados para fins de publicidade digital. Se eu falar das BEDs, eu posso ter a suspensão das atividades em função de uma irregularidade na publicidade. Eu tenho que olhar sobre essas três perspectivas, Renata. A punição no âmbito privado, CONAR, normalmente é respeitado, normalmente tem uma adesão por parte dos anunciantes. Eu preciso olhar para o Código do Consumidor, que são as penalidades gerais, e eu preciso olhar para as penalidades específicas, e aí cada setor vai ter a sua penalidade ou a sua própria regulação. Complexo é. Bastante. Eu quero voltar numa fala sua, Fernando, quando você fala sobre a autonomia nossa, né, como sociedade e consumidores. Porque a publicidade, me parece, direcionada por algoritmos, compromete a transparência e a autonomia decisória do consumidor. Me parece, mas quero te ouvir. Você já deu um exemplo, queria que você aprofundasse. Vamos pensar como consumidores que somos, né, normais e, sei lá, a gente vai para um lugar, vamos supor que a gente vai para um lugar de compras, um shopping, ou vai fazer uma viagem e sabe que vai gastar dinheiro comprando coisas que são mais baratas, que você quer e tudo mais. Sempre que você vai para um ambiente de consumo, então olha isso, o consumidor procurando o produto, você se prepara para aquilo. Então você diz assim, eu sei o quanto eu vou gastar, eu vou levar esse cartão de crédito aqui, eu sei o que eu quero comprar, eu sei que vão ter outras ofertas irresistíveis, mas você faz uma espécie de uma reserva mental, vamos chamar assim. Então você se prepara para aquilo. Quando eu estou no ambiente da publicidade digital, eu muitas vezes não estou preparado para aquilo. Eu estou ali lendo as minhas notícias, no meu portal de notícias preferido, e de repente vem um pop-up com aquela viagem dos sonhos que eu estou pesquisando há meses na internet, com um pacote bem no período que eu costumo sair de férias, por um preço, um parcelamento que cabe no meu bolso e com detalhe, um cronômetro dizendo, olha, só hoje e só até meia-noite. Não coincidentemente. Clique agora e tal. Isso não é coincidência, você não é um sortudo, né? Você, na verdade, é alvo de uma publicidade direcionada. E isso te torna vulnerável. Comprar e vender produtos é um ambiente de constante negociação. E na negociação, quem tem mais informações a respeito de quem está do outro lado sempre ganha, sempre. Então, sei lá, se você quiser vender o seu apartamento e eu quiser comprar, se eu souber as razões pelas quais você quer vender, então recebi uma proposta de trabalho em outro lugar, quero ir embora rápido, preciso do dinheiro, eu vou fazer uma proposta mais baixa e a chance de você aceitar é maior, né? A publicidade, ela também tem esse aspecto. Se eu sei o que o consumidor quer, a urgência dele, o quanto ele quer, o que ele está disposto a pagar... Eu exponho ele a isso. Eu exponho ele a isso. E eu tenho, Fernando, conversado com muitas pessoas que estão desinstalando muitos aplicativos por conta disso. Porque não querem mais ser expostas ou por conta de um endividamento, porque há nessa conversa também um desdobramento de endividamento. A gente não vai entrar aqui nisso, mas e muitas pessoas que nós todos estamos tão expostos, mas há quem se conscientize disso rápido e desinstale muitos aplicativos.
Bom, você está falando com alguém que deletou o Instagram há alguns meses, Ah. literalmente. E eu posso te dizer, e é a minha experiência, né? Você não perde muita coisa, você ganha tempo. A verdade é essa. Concordo. Você deixa de passar muito tempo num mecanismo que te vicia, que te atrai, E que- cria um conteúdo que você não sabe se é. E que nem sempre aquilo Exatamente, permeia a cara. sua vida, aqueles conteúdos permeiam a sua vida. Provavelmente 80% daquele conteúdo não é válido para você. Não necessariamente. Não E é agora, válido. vamos fazer o link com a publicidade digital, né? Por que eu recebo esse conteúdo que me interessa? Porque eu preciso ficar mais tempo engajado para receber mais anúncios, porque é assim que funciona o modelo de negócio. Aí não tem como não entrar nas fake news, no discurso de ódio, porque é uma pergunta que eu já imagino a resposta, mas queria que você também aprofundasse. A gente pode dizer, então, que a publicidade digital potencializa, de alguma forma, a desinformação, as fake news e os discursos de ódio? Pois é, se a gente entende que o mecanismo da publicidade digital passa por atrair a atenção das pessoas e manter elas engajadas o maior tempo possível, os algoritmos eles vão buscar aquilo que mantém as pessoas engajadas. E, infelizmente, fake news, discurso de ódio, coisas absurdas. Enfim, a gente teve um episódio do cachorro orelha recentemente, que eu acho que está todo mundo comovido com isso. Essas coisas prendem a atenção das pessoas, né? Então, são coisas que viralizam, que prendem a atenção, e o algoritmo entende que funcionou, e ele acaba potencializando isso. Claro. Eu acho que a relação entre a publicidade digital e essas questões, ela está exatamente aqui. Como é um modelo de negócio que é feito para ganhar dinheiro, para lucrar, a plataforma quer ganhar dinheiro com isso. E que busca manter a atenção das pessoas, essa busca por manter a atenção pode sim potencializar esse tipo de coisa. É algo que a gente precisa de verdade debater na sociedade com aprofundamento maior, e eu acho que em todas as camadas, sobretudo com as crianças, né? Eu penso muito isso. Agora, eu queria falar um pouco sobre as parcerias entre influenciadores digitais e anunciantes. Por quê? Quais são os limites da responsabilização de cada um deles em uma publicidade digital? Essa é uma discussão super interessante e super antiga também, tá? Na época da publicidade não digital, vamos chamar assim, já se falava sobre a responsabilidade das celebridades. Né? Então, imagina, aquele apresentador de auditório que é capaz, né, de fazer um discurso que pode inibir o senso crítico do consumidor, ele não tem responsabilidade De sobre... fazer uma publicidade de um cigarro, por exemplo? Exatamente, sobre o que ele fala, o que ele não fala, enfim, essa era uma discussão que existia antes. E essa discussão, ela volta com muita força agora com os influenciadores, né? Nós temos uma tendência humana, provavelmente é isso, de acreditar em coisas que nós queremos acreditar, ou que, enfim, é por isso que nós caímos em golpes muitas vezes, porque parece ganho fácil e tudo mais. E às vezes os influenciadores trazem alguns elementos que atraem os consumidores e que levam os consumidores a ter um comportamento estranho, ou cair em golpes e tudo mais. Tem um exemplo, Renata, que eu gosto de dar, que é o do golpe da Shein. Não sei se você ouviu essa história. Não, me conta. Não, então, foi veiculado um vídeo falso dizendo que a Shein, que é assim, empresa que importa produtos e tal, estava com muitos produtos encalhados. E que aí ela estava pagando pessoas para entrarem no site e realizarem uma avaliação positiva dos produtos. Então é assim, você vai lá, você fica entrando naqueles produtos encalhados, fala bem dos produtos e eles te pagam o dinheiro. Só que para você entrar nesse negócio, você precisava fazer um investimento prévio. Então você pagava 100, depois recebia 1.000. E esse vídeo, por algum motivo, que ninguém sabe qual viralizou. E muitos influencers pegaram o vídeo que viralizou, porque eles também querem ter audiência, eles também querem ter os likes e tudo mais, e começaram a repostar isso. E a falar, olha que legal o que aconteceu, o que a Shein está fazendo, sem verificar se aquilo era verdade ou não era verdade. E, obviamente, isso atrai para eles uma responsabilidade. Se eu formo opinião, se eu tenho milhões de seguidores, se a minha opinião é capaz de fazer as pessoas se comportarem de uma forma diferente, ou inibir o senso crítico, eu preciso ser responsabilizado por isso. E vem acontecendo, tá? E quando você fala sobre esses influenciadores com milhões de seguidores, e a gente, enfim, vê isso em larga escala aqui no Brasil, assim, sobretudo, mas também em outros países do mundo, eu acho que talvez, então...
essas pessoas, elas vão precisar de equipes de verificação. É Sim. como um jornalista que precisa verificar, ter certeza daquela fonte, saber se aquela fonte tem uma reputação que abarque as informações verídicas. Eu penso que, então, os influenciadores digitais terão que ter pessoas assim na equipe, porque é um caminho necessário. Sim, vai ter que ser feito. Aliás, no começo do ano foi publicada uma lei que criou a profissão do multimídia, né? Isso foi agora em janeiro. Ela cria a profissão, cria as atividades que essa pessoa vai fazer, não exige nenhum tipo de formação acadêmica Sim. específica, mas é só isso. Ela tem pouquíssimos artigos, é do tamanho de uma folha A4, mas ela cria essa profissão. E ali, se eu me lembro bem, estão pessoas que dão esse tipo de assessoramento de conteúdo, de como fazer, do que postar e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A regulamentação dessa profissão, não só do influencer, mas do profissional de multimídia, vai justamente no caminho que você está colocando aqui, de ter pessoas, de ter equipes que são especializadas nisso, em orientar, verificar o conteúdo e ter certeza de que aquilo que está indo para o ar é verídico. Eu vou continuar nessa toada, porque me parece bastante sensível o tema da publicidade direcionada para crianças e adolescentes. Sim. Fato, sabemos disso. Como é que você avalia a proteção desse público em relação à publicidade digital? Crianças e adolescentes como alvo de publicidade, isso é uma discussão também super antiga e super relevante. Tem alguns lugares, província de Quebec, no Canadá, por exemplo, que há décadas baniu toda e qualquer publicidade para o público infantil. E isso foi uma discussão sempre muito importante. Vai quebrar as empresas, como é que vai ser, o que vai acontecer. E não aconteceu nada. Deu Eles tudo certo. continuam vendendo. Continuam vendendo. Na Austrália, recentemente, proibiu-se o acesso de pessoas até 16 anos às redes sociais. E aí nós estamos falando daqueles mecanismos que estão por trás, né, da publicidade. Então, o exemplo do Quebec é a publicidade em si, que é o que está por trás. Vamos ver o que vai acontecer. Essas são formas de proteção mais radicais. Proibir, não deixar chegar perto. Aqui no Brasil, a gente não adota esse entendimento, né? O que existe lá no Código do Consumidor é um entendimento de que é abusiva a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento da criança. O CONAR vai dialogar com o CDC e vai trazer uma lista de situações que ele entende como abusivas. Então, sei lá, falar que se eu tenho um produto e você não tem, eu sou melhor do que você, é dirigir apelo imperativo de consumo para a criança e várias outras situações que tem lá. Quando eu falo disso, eu estou falando da publicidade em si, voltando lá para o começo da nossa conversa, aquilo que eu vejo. O desafio, como eu falei, da publicidade digital, não é a publicidade em si, é o que está por trás. E aí nós estamos vivendo um momento maravilhoso agora, Renata, que é o ECA Digital, né? O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela trouxe uma regrinha que eu acho que vai impactar muito a publicidade digital para esse público, que é o seguinte: é proibido você utilizar dados pessoais de crianças e adolescentes para fazer perfilamento para fins de publicidade. Poxa, então isso mexe demais no mecanismo todo. E traz outras coisas também, como, por exemplo, não utilizar realidade virtual, não utilizar realidade aumentada, mecanismos emocionais. Enfim, é um artiguinho curto, mas que traz obrigações... De peso, curto, mas de peso. De peso, porque mexem na dinâmica das plataformas, no design das plataformas. Sim. Essa lei ainda não está em vigor, ela está no período aí de vacatio legis. Vamos ver o que vai acontecer, mas é um avanço muito grande. Ela é de quando? Ela é de setembro, se eu não me engano, de 2025 e ela vai vigorar agora em março de 2026. Que excelente, nossa. Que notícia excelente que você trouxe pra gente, porque quando a gente fala sobre essa realidade digital, a gente, em alguns momentos, vê mais pontos negativos, mas que bom, ECA Digital, é isso aí. Vou continuar em tema sensível, posso? Vamos. Porque você já falou das bets e, de fato... É um tema sensível das apostas virtuais e eu queria entender quais são as balizas legais e éticas que a gente pode encontrar nesse contexto. Pois é, as bets é o típico setor que tem uma regulação bastante específica, né? Tem uma lei
de 2023, se eu não me engano, que regulamenta a atividade. Essa lei estabelece os critérios, quem que pode ser, como que é o jogo, como que ele tem que funcionar, tem algumas questões técnicas, precisa ter autorização do Ministério da Fazenda e tal. E tem um capítulo lá que fala de publicidade relacionada a apostas. Esse capítulo traz uns conceitos bastante gerais. Então, eu não posso estimular as pessoas a jogarem, eu tenho que lembrar que existem malefícios, eu não posso direcionar para criança e para adolescente, coisas desse tipo. E essa lei, ela remete para uma regulação por parte do Ministério da Fazenda e também para a autorregulação. É muito interessante isso, porque no Brasil, Renata, a gente diz que tem um sistema de controle misto da publicidade. Ele não é nem privado, nem estatal. Então, o CONAR dialoga com o Estado. Quando o CONAR não resolve, você tem o Estado e os remédios legais para que o Estado possa agir. Então, isso funciona muito bem, tem funcionado muito bem quando eu falo da publicidade em si. Agora, vamos ver o que vai acontecer com a nova realidade. Nessa linha, você tem uma lei lá de 2023, você tem uma portaria do Ministério da Fazenda de 2024 que vai trazer regras mais específicas sobre essas questões. Então, por exemplo, não pode ter publicidade de bets em escolas, em hospitais, ambientes médicos e assim por diante, mas tem várias outras coisas. E você tem no CONAR um anexo que fala sobre isso e, sei lá, por exemplo, traz as cláusulas de advertência, né? Aquilo que tem que ter na publicidade para dizer que faz mal, como aquelas que a gente vê na publicidade ou no pacote do cigarro, né? Então é isso, é assim que isso está funcionando. Eu fico pensando, Fernando, quando você fala sobre... Eu vou linkar os influenciadores digitais com a publicidade das bets, porque grande parte de influenciadores digitais jovens, e aí eu digo até 25 anos, eles fazem esse tipo de publicidade. E eles estão expondo crianças, porque, né, sem citar nomes, pessoas até 25 anos, influenciadores digitais, são assistidos por crianças e adolescentes. Ou seja, eles estão sendo expostos a uma publicidade de bet. Então, quem sabe, estou eu aqui falando, né, que a lei pudesse, então, falar também de uma faixa etária para essa publicidade das bets. Na verdade, existe, tá? Existe uma classificação etária para esse tipo de publicidade. É um produto que só pode ser direcionado para 18 anos ou mais, e o CONAR também estabelece que as pessoas que aparecem na publicidade, não é que elas devam ser maiores de idade, elas devem parecer maiores de idade. E se eu não estou enganado, precisa checar lá no código, não é nem 18 anos, é 21 anos, mais ou menos como era na questão das bebidas alcoólicas, né? Por quê? Para não envolver o público infantil num ambiente que não é o deles. Mas tem alguns problemas aqui, vamos ser francos. Se você vê a publicidade, sei lá, das próprias bets, elas são feitas, elas têm um grafismo, um negócio que parece um desenho, parece um jogo. E é nesse ambiente que as crianças e os adolescentes estão envolvidos. São muito atrativas. E estão vinculadas a esportes, quer dizer, é o ambiente deles. Então é realmente uma coisa muito difícil de separar. Existem discussões, projetos de lei que querem restringir mais ainda a publicidade para as bets. Por exemplo, proibindo influenciadores de realizarem esse tipo de campanha, o que pode ser muito interessante. Vamos fazer uma analogia, a gente falou de cigarro há um tempo atrás. A publicidade de cigarro, há muito tempo, ela está banida e hoje você só pode fazer alguma coisa do tipo no posto de venda quando você deixa o pacote de cigarro à vista. É a única publicidade que pode ter. Acho que com relação a apostas, mas isso é a minha opinião pessoal, tá? Claro. Deveria ser algo no mesmo sentido. A gente sabe dos malefícios que existem, a atividade está lá, ela é regulamentada, portanto é lícita, mas joga quem quiser. E nós temos números expressivos de endividamento de uma população jovem relacionado a apostas, né? Exatamente, e isso é muito grave. Em relação às plataformas digitais, como é que funciona a responsabilidade jurídica pelo conteúdo veiculado pelos usuários e também pelos anunciantes? Isso é bem interessante e a gente precisa, para entender como funciona, talvez fazer uma distinção rápida entre plataforma digital e o veículo de comunicação tradicional. Ótimo. Né? Se eu olhar para a jurisprudência, lá atrás, existia um entendimento muito firme, muito claro de que o veículo de comunicação não é responsável pelos anúncios que são veiculados. Por quê? Porque ele é só um veículo, ele recebe o conteúdo, ele coloca no ar e tal. E só vou ter responsabilidade se for uma coisa muito absurda. Então eu recebi um anúncio de alguém querendo vender drogas e coloquei isso no ar. Então, só aí.
Quando eu começo a tratar das plataformas digitais, existe, num primeiro momento, uma ideia de que é algo parecido. Quer dizer, eu estou recebendo aqui um conteúdo, eu estou publicando conteúdo. E eu tenho lá o Marco Civil da Internet, famoso Marco Civil da Internet, com seu artigo 19, que diz que as plataformas só podem ser responsabilizadas por um conteúdo nocivo ou algo do tipo, se elas não retirarem aquilo do ar depois de uma ordem judicial. Então, por muito tempo ficou essa discussão. Tem responsabilidade? Não tem? Como é que isso funciona? O ponto aqui, Renata, é a gente entender que a plataforma ela não é um simples veículo de comunicação. Não é que ela recebe o anúncio e coloca ele no ar. Ela recebe o anúncio, ela entende quem são os consumidores que estão mais sujeitos a aceitar aquele anúncio, ela impulsiona aquele anúncio para esses consumidores. Então, o que você vê, não é igual você estar na sua casa, no intervalo da novela e aparecer alguma coisa. O que você vê no seu celular foi direcionado para você, não pelo anunciante, pela plataforma, que está sendo remunerada por isso. Então, eu não posso fazer a mesma analogia, a mesma comparação. Recentemente, o STF julgou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E na tese ficaram algumas palavras sobre a questão da publicidade. E o que ficou entendido é que existe uma presunção de responsabilidade das plataformas pelo conteúdo veiculado pelos seus usuários, /anunciantes, quando esse conteúdo for ilícito e causar danos, toda vez que o conteúdo for pago, impulsionado ou tratado por robôs, chatbots, esse tipo de coisa. Então esse é o entendimento, é para esse lado que a gente está caminhando. Falta legislação. Esse entendimento ele é construído lá no STF, julgando o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu posso construir um raciocínio semelhante, olhando para o Código do Consumidor, para as obrigações do fornecedor, mas aqui poderia ter alguma coisa mais específica a respeito, sabe? E como você diz que poderia ter, você pensa que aí, num curto prazo, isso pode ser pensado na legislação? A gente está caminhando para isso, não está? Existem projetos de lei já que tratam disso, muitos deles inspirados no direito comunitário europeu, mas que não estão andando, não estão avançando. Então, eu acho que isso tudo vai depender de vontade política. Vamos pegar o exemplo do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, né? No ano passado, houve a veiculação daquele vídeo famoso do Felca falando sobre a adultização e tal. Sim. Isso fez com que um projeto de lei que estava lá há muitos anos fosse sancionado e virasse uma lei que vai entrar em vigor agora, uma lei boa que vai entrar em vigor agora em março. Esperamos que o que impulsione não seja algo, mas enfim, é um exemplo excelente mesmo. Então é isso, eu acho que depende muito dessa vontade política. Existem muitos argumentos, tem muita gente estudando a respeito disso. Eu acho que os problemas, eles são conhecidos, o que pode ser feito para melhorar também é conhecido. Agora o que precisa acontecer é vontade política. Exatamente. Vou para a última pergunta. Quando a gente olha para os outros países, eu quero saber se nós temos exemplos bem-sucedidos de publicidade digital que a gente pode, então, se inspirar para aprimorar a nossa legislação, já que a gente está aqui falando dela, né? Sim. Bom, como eu comentei antes, né? Quando a gente fala da publicidade em si, eu acho que nós temos uma legislação ok, razoável, Código de Defesa do Consumidor, CONAR, normas setoriais, então isso está legal. O desafio é na questão do design, é o como o anúncio chega para os consumidores. E aqui a gente tem alguns exemplos interessantes, especialmente na Europa, quando a gente fala do Digital Markets Act e do Digital Services Act. Essas duas normas comunitárias, elas mexem bastante no design das plataformas. E o que elas tentam fazer é diluir um pouco esse poder, né, econômico que existe, que é baseado nesse sistema de publicidade. Fernando, quero te agradecer, foi uma entrevista muito elucidativa, a gente precisa ampliar essa conversa na sociedade, não só para a área jurídica, mas enfim, para todos os setores da sociedade, pessoas leigas como eu, jornalistas, enfim, a sociedade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela câmera no final da nossa conversa. Bom, primeiro, Renata, obrigado por essa conversa, foi muito bacana. E eu acho que no assunto da publicidade digital, o mais importante é que a gente consiga entender como essas coisas funcionam. E toda vez que a gente estiver utilizando alguma plataforma, alguma rede social, alguma coisa assim, e receber uma publicidade, ter a consciência de tudo que está por trás disso. Acho que isso reduz a nossa vulnerabilidade, isso melhora as coisas para nós consumidores e para a sociedade como um todo.
Com certeza. Conversas como essa elucidam demais. Muito obrigada. Fernando Eberlin, advogado e professor do FGV Law. Esse foi mais um episódio do FGV Law em Movimento. Te espero na próxima.